Salve galera! Nessa aula vamos falar um pouco sobre o plano inclinado. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, e eu acho que é muito simples para a maioria, se eu deixo um corpo aqui, nesse caso, em um plano inclinado, então todo mundo sabe que ele tem tendência a descer. Às vezes tem que ficar mais inclinado ou menos inclinado. Isso é devido a uma ação natural do atrito. Nós vamos começar estudando o sistema sem atrito. Vamos pensar primeiro na força-peso e no que ela causa nesse caso, que é a famosa decomposição vetorial. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como funciona. Eu tenho aqui um plano inclinado e um bloquinho aqui no meu sistema. Tá? Eu percebo que esse plano tem uma certa inclinação em relação à horizontal de um ângulo qualquer. E eu vou chamar esse ângulo aqui no caso de θ. Tá aqui. Pode ser um alfa, um beta, qual você quiser. Tá? Mas eu vou falar que ele é um θ. Feito isso, a minha força-peso é uma força que sempre age no meu sistema vertical para baixo, como eu te falei em aulas anteriores. Então aqui está exatamente a minha força-peso. Está aqui. Quando nós trabalhamos em planos inclinados, nós trabalhamos com duas componentes. A componente tangencial ou paralela à rampa, né, ao plano, e a outra que é tangencial ao plano. Tá? Nesse caso, eu teria então uma força aqui, que seria a força-peso paralela ao plano, tá? E aqui eu teria uma outra força-peso, que seria a força-peso perpendicular ao plano, tá aqui. Nós chamamos a força que está perpendicular ao plano de PY, ou força-peso no eixo Y. E entendemos que aqui paralelo seria o nosso eixo X. Então, que seria a nossa força-peso no eixo X. Pois bem, agora que eu entendi isso, eu começo a representar as funções, principalmente para a relação dos ângulos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é como ficam os ângulos e como eu vou observá-los. Tá? Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma esticadinha aqui no peso. Entendendo que ele é uma força vertical, eu entendo que em relação ao plano horizontal, ele sempre forma 90 graus. E aí, pensando nisso, eu poderia falar que o ângulo que eu tenho aqui, exatamente entre a horizontal e a vertical, complementa esse meu ângulo θ. Eu vou até botar de cor diferente, para você não pensar que é o mesmo, porque não é o mesmo, certo? Então, vamos mudar aqui a corzinha dele. Tá? Então, vou colocar que aqui eu tenho um certo ângulo, ó, tá direitinho, e esse ângulo complementa. Então, como é que é esse ângulo complemento? Simples. Imagina que eu entendo que aqui tem um triângulo e a soma dos ângulos internos tem 180. Vamos pensar que aqui eu tenho, por exemplo, um ângulo de 30 graus, apenas para exemplificar. Se aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, 90 mais 30, 120. 120 para chegar em 180 faltam 60. Então esse seria o complemento, falta 60 graus. Logo, eu entendo que entre uma reta horizontal e uma reta vertical eu tenho 90 graus. Se eu entendo que eu tenho 90 graus, de cá tem 60, de cá eu tenho então 30 graus, que seria o meu ângulo θ, 30 graus. Tá? É importante que você saiba disso. Agora que eu já fiz a demonstração do ângulo, eu vou apagar aqui, porque eu não vou precisar dela, tá? Eu quero que você olhe agora as projeções para você entender como que eu vou calcular. Bem, eu vou projetar o meu ângulo, o meu vetor laranja, na ponta do meu vetor verdinho. Logo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, aqui só para você ver. Vou até tirar o peso daqui, colocar, escrever do outro lado para não atrapalhar a nossa visão, tá bom? Então aqui vai ter o nosso P de x, né, que seria a projeção na ponta aqui da PY. Lembrando que aqui eu sempre formo um ângulo de 90 graus, né, afinal, estou falando de uma perpendicular a uma tangente, né, então uma é perpendicular, a outra tangencia, paralela ao plano. Feito isso, e lembrando que a minha força vermelhinha aqui seria o peso, uma das regras que você aprendeu lá na geometria sobre Pitágoras é que, nesse caso, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, aqui são os catetos desse triângulo retângulo. E aí, entendendo disso, eu calculo eles. Como? Eu uso as funções de seno e cosseno. Nesse caso, eu vou pegar uma função cosseno para começar. Por que eu já pôr cosseno e não seno?
se acalme, eu vou pegar o seno também, vou te mostrar as duas, tá? Então, ó, cosseno é o cateto, nesse caso, adjacente, certo? Pela hipotenusa. Dessa forma, meu cosseno de θ é igual a... Quem é o adjacente? O adjacente é quem está ao lado do ângulo θ. Nesse caso, ao lado é o PY. Quem é a hipotenusa? É quem está oposto ao ângulo de 90 graus, logo é o peso, tá? Então, essa é a minha hipotenusa. Multiplicando isso aqui em cruz agora, eu posso falar que a minha PY vai ser exatamente a minha força-peso vezes a função cosseno do ângulo θ. Pronto. Esse aqui seria o meu PY. Beleza? Pronto. Está aqui para você. E aí eu vou para outra. Quem que é a outra? Seno. O seno fica como? Seno de um ângulo θ é o meu cateto oposto pela minha hipotenusa. Logo, quem é o meu cateto oposto a esse ângulo de... Esse ângulo θ, esse azul, né? Seria meu px. E a minha hipotenusa continua sendo o mesmo peso que eu tinha anteriormente. Aqui. Multiplicando isso aqui em cruz, então, eu posso falar que seno do ângulo θ... Seno do ângulo θ vezes a px vai ser igual... Aqui. Pronto. Px é igual peso seno do ângulo θ. Pronto. Está aqui bonitinho representado, tá? Então, essas seriam as funções principais que eu tenho que trabalhar quando eu penso em plano inclinado, tá? Na sequência, eu vou demonstrar para você alguns exemplos para que você possa entender melhor como se aplica e como aparece px e py, sem atrito e com atrito. Bem, na aplicação que eu vou apresentar para você inicialmente, eu coloquei dois casos, tá? Nesse caso, sem atrito, e eu vou deixar que você tente observar o acontecimento de cada um. São duas situações. A primeira, eu vou pensar que eu abandonei um bloco. Bem, num plano inclinado sem atrito, inevitavelmente, se eu abandono um bloco, ele tem que necessariamente descer, tá? Se não tem atrito, independente da inclinação, pode ser uma inclinação ridícula, pequenininha, ele vai descer. Por quê? Porque sobre ele só vai agir basicamente a força-peso. E quando eu vou trabalhar nessa situação específica, eu já faço diretamente a decomposição dela. Entenda? Quando você começa a fazer um exercício sobre o plano inclinado, você não precisa ficar indicando o peso toda hora. Se você for estudar o movimento, é interessante que você represente somente Px e Py. Fica mais simples e menos poluído o teu desenho, ok? Pensando dessa forma, eu vou ter a força-peso agindo sobre ele, nesse caso, decomposta no eixo Y e no eixo X. A Px é o que vai puxar ele na descida. A Py é o que vai segurar ele no plano. Logo, nós estudamos uma outra força lá atrás, que era normal, que era a força que evita a penetração dos corpos. Logo, para esse sistema, esse bloco não afundar, ele apresenta aqui uma força normal, né? E se você lembrar, quando nós estudamos a normal, ela era uma força que ficava sempre perpendicular ao plano. Logo, é muito normal você começar o problema observando que a PY e a normal são iguais. Então, normal, nesse caso, tem a mesma intensidade que a PY. Então, se eu precisar calcular normal aí, e quando eu falo de atrito eu vou precisar calcular normal, essa relação é muito importante para mim, tá bom? Mas, Jabor, se a normal é equilíbrio com a PY, nós não vamos cortá-la, entre aspas? Vamos sim. Só vai sobrar Px para mim. Então, eu posso falar que a minha força resultante, que eu aprendi lá na segunda lei de Newton, nesse caso, é a própria Px? Sim. Eu posso falar que a força resultante, nesse caso, é a própria P de x. Ah, mas e se eu resolver esticar um pouquinho, Jabur? Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Eu abro as equações
eu falo que massa aceleração é igual a Px. Bem, Px nós estudamos que ela nada mais é do que peso seno do ângulo θ, certo? Então, ela ficaria peso vezes o seno do ângulo θ, lembrando que o θ é a inclinação do plano em relação à horizontal. Então, aqui eu tenho meu ângulo θ. Logo, P seria massa vezes a gravidade. Então, eu ficaria com massa aceleração é igual a massa gravidade seno de θ. Como eu tenho massa multiplicando dos dois lados, eu corto as massas. Logo, eu tenho que a aceleração do meu sistema, nessa descida, vai ser a gravidade da Terra, nesse caso, multiplicada pela função seno do ângulo θ. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Ah, é uma equação? Não, não é uma equação. As minhas equações são peso, que é massa gravidade, e resultante, segundo a lei de Newton, nesse caso, que é massa aceleração. Só. Tá? O resto são associações, adaptações, que vão aparecendo conforme eu monto o meu circuito. Desculpa, meu sistema. Vamos pegar o do lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de eu abandonar ele, eu vou fazer ele subir, tá bom? Então vamos dizer que esse cara vai subir. Primeira coisa que a gente tem que entender, se esse cara vai subir, ele não vai fazer isso espontaneamente. Você não vai botar um carro, uma rampa, ele vai começar a subir sozinho se você não ligar o motor e não acelerar. Engrenar também, tá? Por favor. Pensando dessa forma, eu tenho ainda as mesmas forças agindo no sistema. Então eu tenho aqui uma força Px, que é para fazer ele descer. Eu ainda tenho a minha força Py, que é para manter ele encostado no plano. Eu ainda tenho a minha força normal, que é exatamente para evitar que ele afunde. Eu ainda mantenho a relação inicial que eu tinha, em que eu podia afirmar exatamente que a normal e a Py, ó, tá aqui do lado, eram iguais. Isso não mudou, tanto para um quanto para o outro. Mas ele está subindo. Cara, se ele está subindo, significa que tem uma força agindo sobre ele, nesse caso, e essa força tem que ser a favor dessa subida. Está aqui. Que força é essa? Uma força externa que está agindo no sistema. Então é como se eu estivesse empurrando um bloco na subida. Eu fiz a força F, a Terra fez a força peso, decomposta nesse caso em Px e Py. Logo eu entendo que tem três possibilidades do meu sistema gerar movimento. Se eu estou pensando em subida, logo eu entendo que eu tenho a velocidade. Essa velocidade pode estar aumentando, pode ficar constante, ou pode estar reduzindo, o que vai fazer que um certo momento ele pare de subir, movimento retardado. E aí, lógico, a tendência é que ele volte, né? Isso acontece com quem faz aquelas provas de trilha, né? Jeep principalmente, tá? Em lamaçal. Você pega uma subidona, chega a um certo ponto, a roda começa a patinar, a força F que está subindo das rodas não são suficientes, ele não tem atrito suficiente, aí ele começa a voltar. Isso acontece bastante, tá? Pensando dessa forma, eu vou colocar para você as três possibilidades. Primeira possibilidade, se ele estiver subindo agora, então vamos dizer que ele tem uma subida acelerada, certo? Então tá aqui, subida acelerada. Se eu tenho uma subida acelerada, obrigatoriamente, isso quer dizer que a minha força F tem que ser maior do que o meu Px. Senão, não tem como eu acelerar na subida. Logo, eu entendo que num sistema, por exemplo, de força resultante, massa aceleração, a minha resultante vai ser F menos a Px é igual a massa aceleração. E aí eu vou desenvolver o meu sistema a partir daí. Agora, se eu penso que eu estou fazendo uma subida, mesma coisa, subida, tudo subida, tá? E eu vou dizer para você que essa subida tem velocidade constante. Então, subida com velocidade
velocidade constante. Não aumenta, mas também não diminui. Top. Isso quer dizer que a minha força F vai ser igual a Px. E nesse momento, alguns cometem um pequeno erro, pensando o seguinte: já sei, Jabor, que no momento que o Jeep está na subida e para de subir. Oi? Se ele está com velocidade e para de subir, é porque ele freou. Se ele está com velocidade constante, quer dizer que ele começa a subida e com a mesma velocidade que ele começa a subir, ele vai do começo ao fim, sem aumentar e sem diminuir. Isso é velocidade constante. Logo, se F é igual a Px, uma coisa que eu posso anotar é que a aceleração será igual a zero. Tá? Então eu já sei que quando eu tenho um equilíbrio entre uma força a favor e uma contra, são iguais, logo a aceleração não existe, a velocidade se mantém constante. Se tivesse parado, ele tinha ficado parado. Tá? Não é o caso. E a terceira situação vai acontecer exatamente na mesma subida, só que agora eu vou pensar na subida retardada. Subida retardada, então, é aquele que a velocidade reduz, diminui. Para isso acontecer, a força F tem que ser menor do que a Px. E nesse caso, se acontece isso, tá bom? Você vai ter a mesma história, força resultante é igual massa, aceleração. Só que aqui, no lugar da sua resultante, vai ficar como? Px menos a força F. Maior menos a menor. Massa, aceleração. E aí, nesse caso, nessa situação, você desenrola o sistema. Px, nós já vimos aqui, aqui do lado, ó, é P seno. Você vai abrir ela e vai desenvolver o seu sistema inteirinho. Ok? Essa seria a ideia principal. Tá? Então, eu apresentei para você aí duas situações onde ele está fazendo uma subida, movimento de subida, sem atrito. Tá? Três situações na subida, né? Sem atrito. E uma situação em que ele foi abandonado, sem atrito. Depois eu vou te apresentar agora outras situações, mas agora com atrito, para você poder entender também o que acontece. Para isso, a gente tem que estudar bem o atrito, vou te apresentar outras relações, aprofundar um pouco o estudo de atrito, tá? E depois falar sobre o plano inclinado com atrito, beleza? Galera, então agora é o momento de treinar, pegar agora os exercícios de plano inclinado, sem atrito, treinar um pouco como que aplica, como que eu faço, para a gente poder depois dar um passo a mais e evoluir no conhecimento.